Olá, pessoal! No episódio de hoje do Grupo Pact Insights, nós vamos receber a Marina para falar sobre contratos, inovação e como que a gente utiliza dados e essas tecnologias além do contencioso. Eu sou a Lana, Head de Comunidades na Ligon Insights. Estou aqui com a Raquel. Raquel, bem-vinda a mais um episódio aqui com a gente. Obrigada, Lana. Obrigada aí, ouvintes, pela audiência de vocês. Obrigada, Marina, pela presença. Um prazer estar aqui com vocês, também com a minha colega Lana. Sou Head de Experiência no Grupo Pact Insights. Muito bom. Marina, prazer te receber aqui, seja bem-vinda. Fica à vontade para se apresentar e já contar aqui para o pessoal como que você entrou nessa área de contratos, de inovação, um pouco da sua experiência jurídica também. Legal. Obrigada, Lana. Obrigada, Raquel. É um prazer. Fiquei muito honrada com o convite e com a oportunidade de falar um pouquinho, de eficiência jurídica em contratos, que é um tema que eu sou muito apaixonada. Então, bom, eu sou Marina Domingues, eu sou formada em Direito há quase 17 anos, me formei pela Faculdade de Direito Milton Campos, em Belo Horizonte, então sou mineira também. E comecei minha carreira num escritório de pequeno porte, em Belo Horizonte, mas logo migrei para o mundo corporativo e fui trabalhar no jurídico da Localiza. Então, lá eu fiquei por quase 5 anos e depois disso eu tive a oportunidade de mudar um pouco de setor e fui trabalhar numa instituição financeira, que é o Banco Fides, atualmente o Banco Stellantis, do Grupo Stellantis, formado pelas marcas Fiat, Jeep, Peugeot, entre várias outras montadoras também de veículos. Então, foi uma experiência muito diferente, mudei ali o setor, fui para um jurídico de instituição financeira. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar por um curto período de tempo no jurídico da Cenibra, no interior de Minas Gerais, então uma indústria de celulose, coordenando também o time de contratos. E logo em seguida fui convidada para integrar o time jurídico da Klabin, onde estou até hoje há quase 5 anos. Então, essa é a minha jornada corporativa, no jurídico corporativo. A minha carreira ela foi muito construída ali na área de contratos e consultivo, mas eu brinco que a área de contratos ela sempre tem um puxadinho, vem sempre um presente ali junto com a área de contratos. Então, também já atuei muito com compliance, societário, contencioso ali, derivado de contratos, contencioso trabalhista, recuperação de crédito, trabalhei também com M&A, então acho que isso acaba moldando ali uma visão, um pouco mais ampla do que só ali o mundinho de contratos. Então, esse é um pouquinho da minha carreira, da minha história. Muito bom. Aqui, além da gente bater papo, trazer dicas práticas, é muito legal conhecer a história também dos nossos convidados, dos nossos participantes e entender como que essa multidisciplinaridade de experiências e de perfis também se completam, Eu também sou advogada, hoje trabalho na área de comunicação, a Raquel do nosso time de CS não é advogada, mas lida com o jurídico e aí cada uma vai complementando. E foi muito bom, Marina, que você já trouxe essa referência de contrato que vem com os puxadinhos, e aí a gente entra na nossa primeira pergunta ali, Quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje para fazer essa análise, essa gestão de contratos que é diferente, tem suas peculiaridades fora do contencioso, Bom, eu acho que o principal desafio é fazer aquele balanceamento entre qualidade técnica, jurídica e agilidade. Num cenário de alto volume de demandas, de temas diversos, de complexidades distintas. Então, esse balanceamento ali, acho que é o nosso principal desafio, sabe? E quando a gente fala de qualidade técnica, a gente fala muito de tanto estar atualizado com relação à legislação, obviamente, que eu acho que é a base ali do jurídico, mas também conhecer políticas, procedimentos internos, e, sobretudo, conhecer profundamente o negócio, para poder conectar ali a análise jurídica com as necessidades do negócio. Então, acho que isso é fundamental e uma parte muito importante é realmente saber contribuir com o negócio e vencer aí essa dificuldade de atender um alto volume, mantendo ali a qualidade. Acho que esse é o principal desafio. Um outro desafio muito comum, assim, em time de contratos que eu vejo é saber lidar com a pressão. Você tá o tempo todo ali alguém te chamando, te cobrando, tudo é prioridade, tudo é urgência. Então, saber lidar com essa pressão
e saber transitar em várias áreas da companhia, várias áreas de negócio, cada uma com a sua peculiaridade, com seus temas e com seus dilemas, suas dores, acho que isso vai muito da capacitação do advogado para ser dinâmico, para se adaptar, para entender o parceiro de negócio, né? E conseguir ser parte desse negócio, conseguir trazer uma solução estratégica e conectada ali com as necessidades do negócio, né? Então, muitas vezes, o nosso time é todo formado por advogados generalistas, né? Por isso, porque eles vão transitar em várias áreas, mas, ao mesmo tempo, eles precisam ser assertivos. E, para isso, eles precisam de uma boa técnica, de um bom conhecimento do negócio, para ser assertivo, gerar credibilidade ali daqueles clientes internos, né? E também outros stakeholders, sejam externos também, gerar credibilidade e trazer o jurídico para uma posição de não só parceiro do negócio, mas parte do negócio, né? E trazer ali uma solução muito mais estratégica, muito mais adequada, com fit ali com aquele negócio, e não só trazer recomendações jurídicas prontas. Sim. Então, acho que esse também é um grande desafio ali da área de contratos, que trata desse alto volume de demandas, complexidades distintas, áreas diferentes. Então, o desafio de ter aí o jogo de cintura e entregar com qualidade. E imagino, né, Marina, que tem o desafio de vocês se aproximarem cada vez mais das áreas de negócio, mas tem o desafio contrário também, né, de como que vocês educam essas áreas de negócio para entenderem mais sobre o trabalho de vocês. Porque, às vezes, quem não conhece profundamente sobre o trabalho pode imaginar que é algo muito mais simples do que de fato não ter ali a profundidade, o alcance ali de tudo que vocês precisam entender para pensar, de fato, em um contrato que faça sentido, né? Em uma gestão de contratos que faça sentido e que seja estratégica para a companhia, né? Com certeza. E eu acho que é isso, entender muito do negócio para conseguir contribuir. E parte disso que você falou, de aproximar das áreas, é estar na operação, né? Visitar a operação, conhecer o que acontece do outro lado, né? Fora do jurídico. E aí eu acho que isso gera empatia dos dois lados. Tanto as áreas de negócio conhecerem o que é importante para o jurídico, quanto o jurídico conhecer o que é importante para as áreas de negócio. E aí vai muito do alinhamento, do contato, dos treinamentos que a gente faz, né, para a bola chegar mais redonda no jurídico. Então, acho que é uma via de mão dupla, realmente, Raquel. Marina falou palavrinhas-chave aí que a gente ouve no mercado, com os clientes, de ser parte do negócio, entender do negócio, entender que cada um, na sua experiência, você passou ali por várias empresas, então cada uma também tinha suas necessidades, suas peculiaridades, e não dá para ter uma fórmula pronta de fazer contrato, fazer métricas, fazer gestão de indicadores da mesma maneira com todas, né? Precisa ter, acho que esse feeling mesmo, essa gestão e esse alinhamento ali em contato com a empresa, né? E o time. E vocês devem ouvir muito ali, é culpa do jurídico. Travou, tá com o jurídico. O jurídico barrou o contrato. Então, é um pouco também do que a Raquel trouxe, de lidar com essas outras áreas, assim, e como é que a gente faz esse equilíbrio, né, entre a agilidade e a segurança nos processos. A agilidade também é outra palavrinha da moda. Então, a gente precisa explicar que tá parado no jurídico por algum motivo, mas também precisa ser ágil no processo. E aí, como é que a gente faz essa balança funcionar? Com certeza, é um desafio. Mas eu acho que a base de tudo, obviamente, é o conhecimento, né? Seja ele técnico, jurídico, seja dos procedimentos da companhia, mas do negócio. Então, quando você tem um time jurídico muito bem treinado, capacitado tecnicamente, ele está muito mais preparado para agir com a velocidade que o negócio exige. Além, obviamente, de estar integrado, em contato constante com essas áreas, né? Então, é muito bom a gente dar treinamento, todo treinamento é uma troca, né? A gente entende ali quais são as dores das áreas, a gente consegue tirar dúvidas, colocar todo mundo na mesma página, as demandas chegam mais redondas, então isso ajuda muito na agilidade, né? E eu gosto muito de trabalhar também com minutas padrão muito bem estruturadas, além dos treinamentos, enfim. E, obviamente, para ganhar agilidade, a gente não pode fugir da tecnologia, que é um grande aliado aí na nossa eficiência, né? Então, eu preciso ter um time jurídico aberto,
a tecnologia, que saiba utilizar e que saiba aplicar, conectar ali com o negócio, né? Então, acho que para balancear ali com a segurança jurídica e a agilidade, é isso, a base, a técnica, mas toda aquela construção de padronização, de alinhamento, né, e conhecer o negócio, isso tudo ajuda a gente a ganhar velocidade junto com a tecnologia, né, que traz muita eficiência jurídica também. Cultura e tecnologia Exatamente. andando lado a lado. Com certeza. Sempre. E agilidade é uma palavra que ficou mais popular aí no mercado, a gente pensar em metodologias ágeis, em fluxos, em procedimentos, mas também tem que ter todo esse alinhamento de etapas, né? Onde que começa, para onde que vai, fazer a medição ali de SLA, quem são os setores envolvidos, para que, de fato, todo mundo consiga ter essa visibilidade de onde estamos, para onde vamos, e também as outras áreas conseguirem ter essa confiança que a gente falou aqui, de ser parceiro do negócio, de ser parte integrante das equipes. E aí a gente entra no assunto-chave aqui da Legal Insights, muito do que a gente faz para os nossos clientes, a nossa plataforma, que são métricas, indicadores e dados. Então, conta um pouco para a gente da sua experiência com isso, inclusive de fazer a análise tanto de quais são os indicadores que a gente precisa mapear, depois como acompanhá-los, como melhorar, toda essa parte aí direcionada de projetos mesmo. Bom, eu acho que assim, falar de indicadores e métricas numa área consultiva de contratos é sempre um desafio muito grande, né? Ao contrário do contencioso, por exemplo, que você chega lá, tem número para todo lado, tem muito valor envolvido. Quando você chega numa área super qualitativa, é muito difícil traduzir em números de uma forma que te gere resultados, né? Não é medir por medir, é utilizar uma métrica que faça sentido ali para aquela gestão. Então, não acho que faz sentido ter muitos KPIs, muitas métricas, indicadores. Eu acho que vale a pena ter poucos e bons, que sejam realmente efetivos e que realmente ajudem ali na gestão, né, daquela área. Então, a gente fez recentemente uma revisão de todos os nossos KPIs, porque eu acho que eles têm que, primeiro de tudo, gerar confiança. Então, você precisa pegar um gráfico, bater com outro. Quando você soma tudo, precisa dar o mesmo número. Se você dá um número diferente e você não encaixa isso na sua cabeça, você já começa não confiando naquele número. Então, eu gosto muito de fazer isso, entender o que vai me trazer uma gestão, né? Então, eu gosto muito do KPI que mede ali volume de demandas comparado com uma média histórica. Então, se eu tenho uma média histórica na cabeça para um determinado período e agora eu estou analisando esse ano, por exemplo, eu sei qual que é a média do ano passado, eu estou analisando esse ano e vejo como está o crescimento, eu tenho uma referência de como foi o ano passado, aquela média, e eu consigo acompanhar o fluxo de contratação da companhia nesse ano. Se eu vejo que, poxa, está muito além do que estava, por exemplo, no primeiro semestre passado, poxa, eu preciso adaptar o time para conseguir atender aquele volume. Né? Então, eu gosto muito de avaliar ali o volume de demandas comparado com uma média histórica. Outra métrica também que eu acho muito legal é comparar a evolução do volume de demandas junto com o SLA, porque eu acho que eles caminham relativamente juntos. Então, se eu tenho algo que não está caminhando junto, em algum mês não caminhou junto, eu sei que tem alguma coisa errada e aí eu posso ter alguma ação em cima daquilo. Então, gosto muito de acompanhar a evolução do volume de demandas em conjunto com o SLA. Outra métrica muito importante para a área de contratos, obviamente, é o SLA de forma isolada ou comparado ali com a média de um período histórico, né? Então, inclusive o SLA costuma ser meta corporativa do time, né? É um indicador de produtividade que é muito relevante para o negócio, né? É aquilo, ninguém gosta da demanda que fica parada muito tempo no jurídico. A culpa é sempre do jurídico. Eu até falo que às vezes podem botar a culpa no jurídico como estratégia comercial. Sem problema. Mas aqui entre nós, né, jurídico e área de negócio, nós vamos colocar a carta na mesa e graças a Deus os indicadores nos ajudam nisso, né? Eu consigo dizer para o meu cliente, o meu cliente fala comigo, Marina, esses contratos ficam 20 dias no jurídico. Eu fico, olha aqui, 3 dias é a nossa média. Então, muitas vezes fica parada ali com o time da outra área, ou com a parte contrária do contrato.
E aí, quando a gente tem um indicador, a gente consegue realmente colocar todo mundo na mesma página, né? E outros indicadores que eu gosto muito são indicadores de performance do time. Então, eu gosto de acompanhar de forma individualizada o volume que cada advogado está atendendo, a complexidade das demandas que ele está atendendo, o SLA desse advogado. Então, isso me ajuda muito na gestão do time, né, da performance individual de cada um, e também me ajuda quando eu preciso, eventualmente, redistribuir as atividades do time. Então, eu consigo saber, olha, o nosso volume médio é X, parte disso, 30% são demandas mais complexas, 20% são menos complexas, então eu consigo colocar um advogado sênior para atender as demandas mais complexas, e assim por diante eu também consigo distribuir essas atividades no time. Então, acho que, cara, métrica ajuda demais, em que pese muitos advogados ignorarem KPIs. A gente precisa focar na técnica, nas normas, mitigação de riscos. Mas não, eu acho que é um facilitador e é algo que potencializa ali a nossa atuação no jurídico para ser realmente mais estratégico. E certamente uma coisa não exclui a outra, elas Exatamente. Se potencializam, né? Com certeza. E você estava comentando, Marina, de ter também a visão ali dos tipos de demanda, né? Porque cada tipo de demanda vai envolver um SLA diferente, né? Devido a suas particularidades, cada uma tem sua complexidade. Eu imagino, né, que demandas ligadas à aplicação de novas soluções, né, de inovação, devam ser um pouco mais complexas, né? Talvez até tenham um SLA maior. Conta um pouquinho pra gente como é que o time de contratos e consultivo pode apoiar as demais áreas do jurídico e as áreas de negócio também nesse mapeamento de soluções e aplicação da inovação na empresa. Bom, falando assim de tecnologia e inovação jurídica, eu acho que o time de contratos, ele sofre muito, né, com toda essa pressão que a gente está falando, né, de volume de demandas, de pressão por qualidade, de pressão por agilidade, né, então a gente sofre muito. Então, eu acho que a gente tende a ir para o mercado para entender o que tem para ajudar a gente, né. Então, acho que a gente vira um grande captador de soluções ali para o jurídico. Obviamente que outras áreas também têm suas dores, mas falando, assim, do meu ponto de vista, de como eu tenho caminhado nessa jornada, eu acho que como a gente está sofrendo muito, a gente olha muito para o mercado para entender como ele pode nos ajudar. E aí eu vejo muitas soluções que conectam a área de contratos, porque a área de contratos ela é conectada com outras áreas do jurídico e com todas as áreas da empresa, né? Então, eu vou dar um exemplo. Uma ferramenta de CLM, né? Que originalmente foi desenhada para fazer a gestão de acordos, mas que também pode ser aplicada, por exemplo, por todas as áreas do jurídico que recebem algum tipo de consulta jurídica, né? Ela pode ser um canalizador ali das demandas do jurídico inteiro, né? No que se refere à parte consultiva. Uma ferramenta de CLM, ela também vai apoiar o time de societário na parte de procurações. Eu consigo apoiar o time responsável pelo fluxo de assinaturas e arquivo dos documentos. Então, isso vai se integrando ali com várias áreas do jurídico. E, ao mesmo tempo, também é uma ferramenta que se conecta com todas as áreas da companhia, né? Via sistema. Então, é uma ferramenta que tem a API aberta, elas se conectam ali com outras áreas, e aí traz o jurídico para o meio dos processos da companhia, né? Porque hoje a gente fica muito isolado, né? O jurídico ali, deixa eu acionar lá o jurídico. De repente lembra do jurídico só porque precisa do carimbo para poder assinar, né? Como se fosse um outro mundo, né? Dá uma lida nesse documento aí, carimba para mim, né? Depois que deu problema, aciona o Exatamente. jurídico. Aí volta o cão arrependido pro jurídico. Sim. Mas é muito legal ver a possibilidade de integrar, né? Integrar ferramentas para que o jurídico seja parte de um processo como um todo, né? E não fique ali isolado do restante da empresa. E falando na forma como a gente pode apoiar a inovação na companhia, obviamente a gente entra na parte que é o nosso core ali da área de contratos, que é realmente analisar o que a companhia qual que é o caminho que a companhia está fazendo, né, em termos de inovação. Como que a gente pode suportar? A gente está desenvolvendo uma nova uma invenção, é uma invenção? Poxa, vamos proteger ali com um NDA, né, importante. Vamos fazer uma parceria com alguém do mercado para um desenvolvimento conjunto, para algum tipo de inovação. Poxa, aí entra o time de contratos para fazer ali um instrumento que vai regular
toda aquela relação, né? Então, acho que o jurídico se integra muito, o jurídico de contrato se integra muito com a empresa quando a empresa quer inovar. Acho que isso faz total sentido. E na sua percepção, Marina, como você acha que tem sido essa adaptação do jurídico às novas tecnologias? Isso você pode dar algum exemplo para a gente, né? De como tem sido essa transformação digital na gestão contratual, especificamente. Com certeza. Eu acho que toda essa adaptação depende muito de uma questão voltada para maturidade e para cultura, tanto do jurídico quanto das empresas. Então, assim, precisa ter uma cultura inovadora, precisa pensar em tecnologias, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ir construindo uma maturidade. Não adianta você chegar num departamento jurídico que recebe todas as demandas por e-mail e da noite pro dia querer usar IA para tudo. Não adianta, né? Então, assim, acho que é um processo de construção. Tem que fazer a base primeiro, ir ganhando maturidade, para ir aperfeiçoando aos poucos, né? Você começa no bom, parte pro ótimo. Óbvio, não podemos nos contentar com o bom, né? Ah, só o básico bem feito tá bom. Não, a gente vai a gente vai partir do básico bem feito, mas a gente tem que evoluir sempre, né? Então, ir ganhando maturidade ali com o tempo. E um exemplo muito prático, assim, da área de contratos cara, antigamente, acho que eu não vou nem falar antigamente, porque eu sei que tem empresa que ainda é assim. Sim. Recebe todas as demandas por e-mail e aquela loucura, né? Você não tem histórico, você não tem registro, você não consegue medir, né, indicadores. Então, assim, pensando em evolução e um exemplo de evolução ali no jurídico de contratos, tem muita gente que faz tudo por e-mail. Tem empresa que já evoluiu e já ali aplica um forms, já gera umas planilhas de controle, já consegue extrair algum KPI. Evoluindo mais um pouco, eu tenho alguma ferramenta que centraliza todo o meu workflow. Elimino o e-mail, já consigo fazer o workflow ali naquela ferramenta, tirar indicadores, enfim, ter mais registro, né? Evoluindo mais, a gente pode ter uma ferramenta de CLM, que é mais completa, ela abrange não só a etapa do jurídico, mas a etapa anterior e a posterior de gestão do contrato até o fim da vigência dele, né? Então, é uma ferramenta de gestão do ciclo de vida do contrato inteiro, então, uma ferramenta mais completa. E se for pensar numa evolução maior ainda, a inteligência artificial em cima disso tudo, né? Eu consigo ter inteligência artificial na hora de construir um contrato, né? A ferramenta ela pode gerar ali uma minuta pré-aprovada pelo jurídico utilizando inteligência artificial. Ela consegue gerar uma interpretação prévia do contrato quando o jurídico for analisar. A inteligência artificial ela consegue fazer uma análise em cima da minha base de contratos arquivados. Uma área de negócio tem uma dúvida, quero saber quais os impactos de uma rescisão. O que eu preciso fazer para rescindir? Ou quantos contratos eu tenho com uma cláusula X, por exemplo, de transferência internacional de dados pessoais. Então, se eu tenho uma inteligência artificial aplicada em cima da minha base de contratos, já é uma evolução maior ainda, né? Eu consigo trazer muita eficiência para o jurídico e trazer eficiência para todas as áreas que nos demandam. Então, Com acho certeza. que passa muito por isso. E até numa das empresas do grupo, né, na Legal Insights, que a gente lida bastante com dados e tecnologia nos clientes, vira e mexe a gente se depara, né, com algum cliente falando, poxa, mas eu não tenho a minha base de dados confiável, né, saneada. Como é que eu vou começar a aplicar inteligência artificial se eu não tenho nem isso, né? E, de fato, para a gente conseguir ter mais precisão nas análises, né, e atuar de forma mais preditiva, é importante que tenha ali um volume de dados com uma certa confiabilidade. Porém, o que a gente sempre fala não é para esperar o momento ideal chegar para começar. Tem que dar o primeiro passo, mesmo que os dados não estejam 100%, né, como gostaria, tem que começar esse movimento e ir adaptando ao longo do caminho, né? E eu acho que é essa mensagem também que você está passando. Começar de alguma forma, começar do simples, do básico bem feito, mas ir evoluindo com o tempo, né? Não se contentar com isso. Com certeza. Eu acho que, primeiro de tudo, assim, essa mudança de mindset, de cultura ali do jurídico, de ser menos reativo e mais proativo, né? Óbvio, é importante mitigar riscos, conhecer as normas, mas eu acho que isso é a base. E a gente não pode se limitar a isso,
né? A gente tem que ser mais proativo, colaborativo, circular, integrar com as áreas de negócio e conseguir contribuir, muito focado em resultados mesmo. E aí vem a importância dos dados, dos KPIs, né, que podem estruturar várias decisões ali do jurídico e das áreas de negócio. Tem muita informação estratégica dentro do jurídico que pode ser compartilhada com as áreas, né? A gente pode atuar muito no preventivo, enfim, trazer soluções e construir mesmo de uma forma conjunta com as outras áreas. Então, acho que vai muito dessa mudança de mindset do jurídico, né? De ser mais proativo. E usar mais KPI, cara. Tem muita gente que é tradicional, enfim, tem gente que não acredita na inteligência artificial. Eu só acredito no papel que está impresso aqui em cima da minha mesa. Ainda temos. Sim. Tem gente que, pra que KPI? Vamos aqui resolver esse problema, a gente analisa aqui qual que é a regulamentação e tá tudo certo, a gente tá aqui para isso, né? Então, eu não acho que é só proteger o negócio, a função do jurídico. A gente tem que trazer segurança jurídica, obviamente, mas a gente pode contribuir. A gente pode ser parte do negócio, né? Então, e aí eu acho que a gente vira muito mais estratégico, né? Não vira, tô mandando pro jurídico só porque eu sou obrigado, né? Na verdade, as pessoas vão gostar de falar com o jurídico, né? O jurídico vai ser mais criativo, vai trazer solução. E eu acho que junto com isso, assim, falando em dados, da importância dos dados, a importância da confiança, né? Aquilo que eu falei. Eu já peguei gráficos que eu não confiava nesses gráficos. Falei, vamos voltar do zero, vamos entender como esse cálculo está sendo feito e vamos botar aqui uma coisa que faça sentido, né? Também precisa medir tudo. Mas esses dados precisam ser confiáveis, né? Então, eu preciso entender como que esses dados estão sendo coletados, né? Como eles estão sendo tratados, para eu realmente conseguir utilizá-los de uma forma eficiente, né? Então, acho que passa um pouco por cultura e um pouco por confiança também, para ser mais assertiva aí no uso de dados, né? Esse ponto que você trouxe é essencial, Marina, porque tem que ter uma segurança e um alinhamento em quem, de fato, vai ser o fornecedor desses dados. Então, os famosos RP jurídicos, que passam ali pelo saneamento da base, higienização e estruturação. Então, se eu não tenho os dados ali minimamente confiáveis, eu não consigo avançar, nem com gráfico, nem com KPI, nem com análise preditiva. E também quem vai ser esse parceiro, esse consultor, as legal techs, aí a gente se enquadra nessa categoria, para auxiliar também nessa estruturação, desde alinhamento de regra do negócio, o que fazer, como fazer, propor às vezes alternativas e soluções e melhorias. E na Legal Insight a gente trabalha muito com esse core também. Não vamos só entregar a plataforma, vamos alinhar do começo ao fim o que o cliente quer, o que a gente pode sugerir e, de fato, os melhores resultados, né? E você falou ali sobre e-mail, a gente tem um case muito interessante de um cliente que já usava um sistema de gestão, já usava a nossa plataforma de BI, só que eles recebiam todas as notificações do sistema no e-mail. E eles continuavam se organizando pelo e-mail, então faziam as pastinhas ali, que vence hoje, que vai vencer amanhã, o que é do escritório A ou B, o que é prioridade, o que não é. E, claro, nem precisa falar que e-mail vai virando um caos, porque além das notificações do sistema, recebem solicitações de outras áreas, mais alinhamentos internos, mais o documento que foi por e-mail, enfim. E aí eles vieram com essa necessidade de, olha, vocês têm alguma forma de automatização, da gente melhorar esse fluxo? E aí sim a gente vinculou as famosas agendas dentro do próprio BI, que é uma ferramenta que eles já usavam, já conheciam, tinham já essa segurança para que, ao invés de acompanhar o fluxo por e-mail, eles passassem a acompanhar por BI. Então, a melhoria passa também por medidas, às vezes, simples, que num primeiro momento o cliente pode não ter visto, a gente vai construir de maneira conjunta para fazer algo mais efetivo. E isso também passa pela eficiência, pela cultura, porque aí também eles entenderam que fazia muito mais sentido parar de usar o e-mail, obviamente, confiar na agenda, no BI. Lógico que no começo tem toda essa validação de regras para saber se não está passando nada, se os prazos ali estão realmente sendo contados certinho, né? Se está tudo vinculado, então tem essa parte da acuracidade da validação, mas depois que está fluindo, todo mundo entra
No BI, a primeira coisa que faz no dia já é olhar suas próprias agendas e aí norteia todo o restante do dia. Então, isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, da agilidade, da mudança, de ter um fluxo bem alinhado e que faz sentido para quem vai usar, porque aí se de fato eles são cobrados, opa, deixa eu ir lá no BI, vamos ver se está lá mapeado, vamos ver se é alguma coisa que passou da nossa atenção, que saiu da curva, e aí todo mundo sai ganhando nessa relação. E você deu dicas, assim, maravilhosas sobre os indicadores, os KPIs, porque muita gente pergunta isso até para nós, nossa, o que vocês usam de KPIs para contratos? Como fazer, como não fazer? Então, pessoal, ó, volta lá, anota, pensem na realidade de vocês também, porque é isso, os dados, eles têm que ter um storytelling, é muito o que a gente acredita, o que a gente constrói junto, que faça essa conexão com não só ter o dash bonitinho, ter o BI bonitinho, mas esse alinhamento entre o jurídico, os desenvolvedores, os programadores, a regra de negócio, de fato a gente seguir nesse ciclo de uma maneira assíncrona, sincronizada e que todo mundo consiga se entender, né? E aí eu acho que você falou bastante de cultura e pegando esse gancho também das métricas, dos indicadores, você falou que vocês usam a gestão do time também. O time teve algum tipo de resistência na hora de entender ali? Porque às vezes tem coisas que ficam só na nossa cabeça, mas quando a gente tem um gráfico que nos diz, pode criar talvez uma sensação de, poxa, mas não é bem assim, veja bem. Então, como que foi para vocês também quando vocês passaram para rever os dados e aí o time também conseguiu acompanhar de uma maneira conjunta aí com a gestão? Eu acho que uma coisa muito importante é quando você está acompanhando indicador de performance individual, você precisa tratar ela só de forma individual. Senão você vai ficar gerando ali uma competiçãozinha. Ai, meu SLA é X, o meu é Y. Então, isso foi uma coisa que eu mudei muito, sabe? Antes a gente compartilhava tudo, o dash inteiro. Depois eu falei, cara, não faz muito sentido, sabe? A informação que é daquele advogado, eu vou tratar só com ele, né? O que é do time como um todo, entra ali no bolo e a gente mostra um gráfico geral. Então, eu senti uma melhora muito grande no clima da equipe quando eu passei a compartilhar com cada um só a sua informação, para não gerar essa competitividade que muitas vezes não faz sentido. Vamos pegar como exemplo o SLA. Eu estou acompanhando um SLA de um advogado, um faz em 5 dias, o outro faz em 1. Nossa! Mas esse que faz em 1 só analisa aditivo, o outro está analisando operações complexas. Então, assim, uma informação solta, muitas vezes ela pode ser mal interpretada. Então, eu prefiro muito trazer as informações dentro de um contexto, né? E utilizar essas informações ao nosso benefício, né? Para também não criar nenhum problema ali de clima, enfim. Mas o time adora, o time gosta de entender e ver em números um pouco da sua performance, justamente, né? Por ser uma área muito qualitativa, né? Pouco quantitativa. Então, o time gosta, a gestão gosta do jurídico, as outras áreas gostam de entender esses números. Então, eu acho que é benefício ali para todo mundo, né? Acho que muito bacana isso que você falou, Marina, porque une, né? O que um líder precisa enxergar para além dos números, né? Uhum. Então, o papel da liderança e a responsabilidade da liderança com os dados, né? Até no engajamento da equipe, para a equipe não ficar desmotivada, né? Quais dados expõe, quais dados não expõe. Isso é super estratégico, né? Com certeza. E quando você expõe um dado, você tem um storytelling, né? Você vai interpretar aquele dado. Eu gosto de fazer relatório de resultados e apresentar para o time. Obviamente que eu tiro as performances individuais, né? Mas eu gosto. Fala, gente, olha aqui o que a gente fez nesse período, né? Olha quanta demanda a gente atendeu, olha como a gente foi rápido, né? Olha como está a área tal, a gente consegue segregar esses números por diretoria, né? Enfim, olha como que está a complexidade, a gente está atendendo muito mais demanda complexa do que as mais simples, né? Então, é legal de chegar no final de um período e ver todo o seu trabalho ali. Então, acho que para o time isso também é muito motivador. Com uma história bem contada, você gera também mais colaboração no time, né? Com certeza. E já emendando uma pergunta aqui, Marina, o que você ainda acredita que precisa evoluir para que a inovação jurídica seja mais acessível e escalável? Eu acho que, assim,
tem que ter a cultura de tecnologia, mas a gente precisa ser simples às vezes, sabe? Muitas vezes a gente fica rodeando, tentando trazer ideias mirabolantes. Muitas vezes o simples, ele vai ter um impacto ali na eficiência, né? Você pode rever um fluxo, necessariamente nem vai ser uma tecnologia. Com certeza. Você rever um fluxo, uma ordem de trabalho, ou por que eu estou fazendo essa atividade? Então, pensar um pouco fora da caixa, mas ser simples, sabe? Eu acho que não precisa ser nada muito rebuscado. Eu sou super simples, no geral, e eu acho que são 3 pilares aí, respondendo a sua pergunta, pensando em evolução da inovação. Acho que primeiro, começar do simples. Segundo, acho que você tem que pensar em algo padronizado e integrado, né? Para poder fazer sentido, para poder ser escalável, né? E, por último, terceiro fator, eu acho que capacitação. Capacitação do time, capacitação dos usuários, porque aí você vai conseguir cada vez mais trazer inovação para o ecossistema jurídico, né? E acho que aí fica sendo algo mais sustentável a longo prazo. Mais uma coisa que os ouvintes precisam anotar, né, Sim, Alana? Essa tríade aí comentada pela Marina, que é super valiosa, importante no dia a dia. Dicas Legal. excelentes aí. E a ideia também aqui do podcast, na área de comunidade, a gente fala muito sobre isso, que é trazer insights, o nome já aqui, Ligou Insights, que sejam acessíveis para quem está ouvindo, não que fique só ali, eu no meu jurídico faço do meu jeito, na minha empresa, no meu escritório. É que as pessoas consigam usar também esses nossos conteúdos, compartilhamento, de entender na sua realidade, no seu estado, na sua cidade, na sua organização, como que isso se conecta, como que você faz melhor, e gostei muito que você falou sobre o simples, o básico bem feito. A gente em agilidade também fala muito sobre que o óbvio precisa ser dito, e às vezes a gente entende que está todo mundo na mesma página, mas precisa dar alguns passos atrás, rever algumas coisas, que foi o exemplo que você trouxe também de rever os seus gráficos, as regras, entender se aquilo ali se conectava com o que vocês estavam fazendo agora, porque os dados eles são vivos, os indicadores, a cultura, as pessoas, é tudo muito dinâmico, e a gestão, a liderança tem que ter esse olhar atento ali ao que está funcionando, a individualidade, a capacitação, a melhoria, e aí é uma relação de ganha-ganha, assim. Então, ter esse alinhamento estratégico, esses parceiros e também essa base interna para as coisas funcionarem. E você trouxe uma dica aí de capacitação. E a gente falou muito sobre cultura também e sobre dados também. Às vezes, os times, eles podem ter algum tipo também de resistência, de achar que aquilo, não é para eles, né? Que é só a gestão que tem que fazer esse mapeamento, que o que eles precisam entregar é aquele jeito mesmo. Então, tem, às vezes, um pouco dessa falta de engajamento, talvez. Em geral, as pessoas na área de Legal Ops, a gente sempre pensa em pessoas, processos, tecnologias e dados. Então, como que a gente mantém também esse time engajado para ter esse apoio com a liderança? Porque, no final, é tudo uma engrenagem, né? As coisas precisam funcionar de maneira estruturada. Acho, com certeza, Alana. Eu acho que passa muito pelo storytelling. A conexão do dado com o propósito, a conexão do dado com o resultado, a conexão do dado com aquelas atividades que estão sendo feitas, a conexão do dado com o negócio, com a estratégia do negócio. Então, eu acho que a conexão, né, ela traz propósito. E aí, quando você traz propósito, você motiva, né? Então, não fica aquela coisa solta, tô fazendo porque mandaram, né? Uhum. Então, acho que precisa de propósito, precisa de conexão, né? E eu gosto muito de conectar também as nossas rotinas do dia a dia, as coisas que a gente vê em números, em resultados, com a evolução do mundo jurídico como um todo. Sai uma legislação nova, qual que é o impacto que isso está tendo para a gente? Né? Eu gosto de fazer essas conexões. Eu gosto de fazer conexão entre o que acontece em uma área de negócio com o que acontece em outra área de negócio. Falo assim, gente, olha, tá vendo? Isso aconteceu aqui, mas também poderia ter acontecido lá. Né? A lógica é a mesma. Esse tipo de contrato faz conexões entre análises jurídicas de uma demanda ou de outra, de um projeto ou de outro. Acho que as conexões geram propósito, e o propósito gera motivação.
Ótimo. Outra dica para anotar aí no caderninho. Então, se vocês pegarem, né, os episódios, a gente teve um episódio recente com o Daniel Rui, que também já trabalhou na Klabin, ele trouxe grandes referências ali sobre liderança, várias insights. Então, vão anotando aí, pessoal, porque no fim vocês têm um curso, né? Com certeza. Um e-book para o pessoal conseguir aplicar isso internamente. E aí, pegando também esse gancho, Marina, a gente fala muito sobre coisas que dão certo, né? Porque é o que a gente gosta de mostrar os resultados, a eficiência, mas você tem algum case, alguma coisa que você pode falar de pensei que seria de uma maneira, no meio do caminho eu vi que não era bem aquilo, tive que recalcular, e aí antes de dar errado, ou às vezes até deu errado, voltou atrás para repensar aí como fazer de uma maneira diferente? A gente teve uma época que a gente tinha uma ferramenta de workflow, basicamente, substituindo ali os e-mails. Beleza, não era só e-mail, já estava bom. Olhamos para o mercado, vimos aquele monte de coisa, vamos trazer uma inteligência artificial aqui que vai ajudar os advogados na interpretação dos contratos. Muitas vezes a gente recebe uma minuta para analisar que não está no nosso padrão. Aliás, isso é muito comum, né? Boa parte das demandas vem com a minuta da parte contrária. E aí você perde todo aquele tempo entendendo o que aqui tá batendo com o meu padrão de governança, o que não tá, né? Então, a gente pensou, cara, vamos trazer uma inteligência artificial aqui, que é uma inteligência artificial não só comparativa, mas interpretativa, que vai comparar o meu padrão de governança com aquilo que veio na minuta da parte contrária, né? Essa inteligência artificial, inclusive, maravilhosa. Ela trazia ali em segundos, dá até raiva, em segundos, um comparativo. Olha, isso aqui tá fora do seu padrão de governança, isso aqui tá dentro, isso aqui tá fora, isso tá dentro, com marcas de revisão. Ele também sugeria os ajustes para que viesse para o nosso padrão de governança. E aí você ia treinando essa inteligência artificial com seus padrões, né? Então, vou dar um exemplo. Um NDA, o nosso prazo é que ele seja sempre válido por 2 anos, exemplo. Esse aqui veio 5 anos, então tá fora do padrão. E ele pegava de uma forma interpretativa. Ele não comparava só o 2 com o 5. Por exemplo, se o 2 tivesse escrito, né, por extenso, ele também pegava. Tem uma cláusula no contrato de trabalho escravo. Beleza, essa tem. Ela tá redigida de forma diferente, mas ela tem. Então, era uma ferramenta muito legal. Realmente auxiliava, porque ela fazia essa análise prévia em segundos, e o advogado podia simplesmente ir lá e fazer a sua análise crítica em cima dos pontos que vieram desconformes. Beleza, maravilhoso. Mas o que aconteceu na prática? Tem a teoria porque da até prática. Agora tá perfeito, Tá né? ótimo, eu tô até visualizando essa IA. Eu tô querendo até saber o nome. Pessoal, depois contate a Marina, qualquer coisa. Mas aí o que acontece? A gente tinha um fluxo de trabalho, né, um processo interno. As nossas demandas chegavam no nosso sistema, eram analisadas ali e devolvidas ali. E aí, como que a gente plugava essa inteligência artificial no meio desse processo? Na época, a gente não tinha budget para integrar via API. Então, o que acontecia? O advogado entrava no nosso sistema, via a demanda, fazia ali uma análise prévia, mandava para a IA, em apartado, no paralelo. Esperava, rapidinho, voltava. Só que quando ela voltava, o advogado já estava fazendo outra coisa. Porque essa IA, ela passava por uma revisão humana. Então, sei lá, demorava um dia. Em que pese ela processar em segundos. Por segurança, ela passava por uma revisão humana, então demorava um dia. Só que quando a gente recebia o resultado dessa análise, o advogado já estava fazendo outra coisa. Então, o advogado preferia matar a demanda ali no nosso sistema, de uma vez, na primeira tacada, e já analisar rapidinho ali, já estava acostumado, do que mandar, esperar, depois ter que acessar esse assunto de novo, né? Então, na prática, como a gente, na época, não integrou no fluxo, né? Então, assim, a gente fez uma contratação isolada, né? E, na verdade, a gente tem que pensar no todo. Não deu certo. Porque, na prática, não era funcional para o advogado. Ele tinha que acessar a mesma demanda 2 vezes. Então, ninguém usava. Ou seja, o problema não era com a tecnologia, mas era no processo. Exatamente. Exatamente. O problema não era com as pessoas, não era com a tecnologia, mas era no processo.
Olha só, um bom case aí para as pessoas pensarem, porque é muito essa discussão que a gente vê no mercado. Nem vamos falar aqui sobre substituição de IA tecnologia, porque esse nem é o ponto. É lógico que a gente ainda tem recortes e recortes, mas o que a gente vem vendo, assim, em eventos, em conversas, em conteúdos, é que em todo mundo, em geral, né, vamos dar aí esse disclaimer, já entende que as tecnologias e a IA são aliadas, mas esse alinhamento tem que fazer sentido para o que você precisa executar, que nem você bem exemplificou lá atrás, às vezes a pessoa nem tem o básico e quer implementar uma IA e acha que isso vai resolver todo o problema. E aí a importância de ter esse mapeamento, de ter esse fluxo. E eu penso também que na área de contratos deve vir muito essa questão de então, daqui a pouco não vai mais precisar de advogado para fazer contrato, para revisar contrato, a IA vai dar conta de tudo? E aí é uma pergunta que eu trago aqui, assim, para refletir com você, né? Como que você vê esse futuro da área de contratos em alinhamento com a área jurídica, hoje que a gente tem tanta ferramenta, tanta tecnologia e fazendo tantas coisas que a gente gastava tempo, mas que agora elas estão aí para ajudar a gente, né? Atualmente só se fala em IA, né? Acho que também, assim, é um caminho sem volta. Quem resistir vai ficar ultrapassado. Então, aceita que dói menos, né? Mas, por outro lado, assim, muito advogado sente até um certo alívio, né? De, poxa, preciso ficar ali batendo um cara crachá, né? Comparando esse com aquele. A inteligência artificial faz segundos, né? Então, eu acho que traz um alívio para algumas questões que são muito operacionais, repetitivas e, às vezes, com pouco risco envolvido. Então, sou super a favor, acho que tem que usar, né, no momento correto, dentro de um processo bem estruturado, né, tem que ser, obviamente, uma inteligência artificial muito bem treinada, com critérios e parâmetros técnicos, jurídicos, para trazer ali uma segurança, né, no que ela vai trazer de resultado, porque a gente sabe que a IA alucina, né, é como se fosse ali um bebê em treinamento, né, uma criança, e daí vai crescendo e vai ganhando uma maturidade. Então, quando você treina ela com uma base boa, uma técnica, eu quero treinar uma IA com base nas políticas da empresa, por exemplo, ou com determinadas regulamentações, e assim, e atualizar, né? Se a legislação está atualizando, precisa atualizar a IA. Então, acho que é super bem-vinda. Caminho sem volta, mas acho que tem que ser com cautela, né? Uma IA tem hoje inteligências artificiais mais voltadas para o jurídico, né? Então, eu sou super a favor. Acho que faz total sentido. Traz alívio pra gente, como advogado. Mas, no fundo, fica todo mundo com aquele medinho, que é aquilo que você falou. Poxa, a área de contratos, ela é muito repetitiva. Tem muita coisa operacional. E aí, a gente vai ser substituído pela inteligência artificial? Mas eu acho que, além da cautela, tem o fator humano ali. Tem atividade que precisa de uma crítica, de uma conexão mais personalizada, uma negociação de um contrato mais estratégico, ou eventualmente não é só um contrato, é um produto que você está desenvolvendo ali junto com a área de negócio, ou um serviço novo, e isso a IA não vai fazer por você. A IA não vai lá entender as dores daquela área, as preocupações jurídicas ou comerciais ou técnicas e conectar com o jurídico. Então, muita parte da nossa atuação é uma solução estratégica, né, conectada com o negócio. Então, não acho que o fator humano vai desaparecer na área de contratos. Na verdade, eu acho que ele vai se tornar mais estratégico e mais parte do negócio, né? Não vai ficar só aquela, eu sou o advogado, meu cliente interno, exemplo, né? Então, acho que a gente vai ficar mais conectado e mais estratégico. E aí, eu finalizo dizendo que, assim, a inovação e a tecnologia jurídica, não acho que existe o ser humano ou a tecnologia. Eu acho que a tecnologia está aqui para potencializar o ser humano, né? A atuação do advogado. Então, vejo muito como aliada mesmo. Concordo 100%, Marina. E temos que estar abertos para isso, né? Com certeza. Total. O grande desafio é que a gente pense junto com a IA e não fazer com que ela pense por nós. E na área jurídica isso é a essência base, porque sempre vai ter o advogado, os juristas co-criando coisas, né? Sempre vai ter que ter esse input para que a IA entenda o que a gente quer fazer, o que a gente está fazendo, e aí sim, ela de fato potencialize, com essa cautela a gente consiga avançar em outras etapas e toda a melhoria sincronizada que a gente vem conversando aqui. E aí já encaminhando para o final, o papo foi ótimo, a gente aprendeu muito, né, Raquel? Sempre aprendemos também ouvindo Sem dúvida. Aqui os nossos convidados.
te repassar alguma questão final que a gente não tenha falado, alguma dica que você queira passar para o pessoal. Fica à vontade aí nessas considerações finais também. Legal, eu que agradeço, gente, pela oportunidade de falar para um tema que eu sou apaixonada, como eu disse, eficiência jurídica, contratos, é muito a minha praia. Então, fico muito confortável de falar sobre isso, eu gosto de falar sobre isso, e muito legal falar com quem entende, né? Eu acho que eu não falei sozinha, a gente fez uma troca, foi muito legal, também aprendi com vocês. Então, muito obrigada. E eu acho que a mensagem que fica é essa, sabe? De mudança de mindset do jurídico. De ser parceiro, de ser estratégico, de ser colaborativo, e não só reativo, sabe? Vamos ser parte do negócio, é tão legal. Eu sou muito apaixonada com o mundo corporativo, vocês podem perceber. Não penso em voltar para escritório, legal. Porque eu gosto de contribuir mesmo com algo maior. E não só ficar ali, o jurídico é isso. Você tem que fazer contrato para tudo, tá? Vamos fazer contrato. Sabe assim, não é essa a realidade. Eu não quero ser um burrinho de viseira que tá ali só no meu mundinho. Eu quero fazer parte de algo muito maior, né? Eu quero fazer parte da estratégia, caminhar, olhar para onde a empresa tá indo. Como eu posso ser mais útil, sabe? É aquela história de ser o jurídico de escolha, né? Porque numa empresa, todo mundo consulta o jurídico porque é obrigado. E só tem esse jurídico para consultar. Eles não podem escolher, quero contratar, a área de negócio vai lá, quero contratar um escritório X. Não, né? Mas o que eu acho é que a gente tem que focar muito em ser o jurídico de escolha, que se qualquer área de negócio pudesse escolher um escritório, que ele escolhesse você. Porque você está ali trazendo soluções, fazendo parte, não só sendo aquele jurídico chato que vai dizer não, né? Você tem que dizer sim e como, né? A gente não tem que construir muros, a gente tem que construir pontes, e para isso a gente precisa estar integrado. Isso é o que me move, assim, a minha paixão por realmente ser útil, né? E trazer uma solução. Ser parte do negócio. Acho que isso me brilha muito mais os olhos do que falar, sou advogada de contratos, sabe? E com certeza você tem construído isso com maestria, Marina, pela leveza toda que você está apresentando um tema, né? Obrigada. Como eficiência jurídica e gestão de contratos. Então, obrigada. Que a gente possa cada vez mais levar essa leveza para o nosso dia a dia, né? Leveza e seriedade. Legal, obrigada. Bonito te ouvir, Marina. A gente sente que você se identifica mesmo com isso, com esse propósito, e é muito sobre essa conexão. A gente não só fazer algo por obrigação, porque tem que fazer, porque o jurídico mandou, mas de fato se engajar. Então é muito legal ver histórias assim como a sua trajetória. Parabéns aí por todo o sucesso que você vem conquistando junto aí com todo o seu time, e tem sido muito bacana trocar aqui com vocês. Muito obrigada pelas contribuições, pela oportunidade. Raquel, muito obrigada também. Obrigada por mais a vocês. Um episódio. Obrigada, Marina. Obrigada, agradeço, Lana. gente. E, muito pessoal, prazer. A gente volta na próxima. Continue acompanhando a gente aí em todas as redes, LinkedIn, YouTube, Instagram. Sigam a gente também, que a gente volta com mais conteúdos. Obrigada, gente.